É inacreditável que, depois de tudo o que aconteceu, Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá tenham a audácia de reatar o relacionamento, como se fossem um casal comum que apenas passou por um momento difícil. Eles não são vítimas, não são um casal apaixonado lutando contra a injustiça, são condenados por um dos crimes mais cruéis da história do Brasil. A frieza com que tiraram a vida de Isabela e todas as mentiras que contaram para encobrir o crime deveriam ser suficientes para que qualquer um deles quisesse se afastar para sempre do outro. Mas não. Eles se amam, dizem alguns. Como se amor fosse algo que coubesse na mente de quem comete um crime desses. A decisão de voltar a ficar juntos só prova o que muitos sempre suspeitaram. Eles nunca sentiram um pingo de remorso real pelo que fizeram. Não há nenhuma tentativa genuína de recomeçar a vida de forma digna, de demonstrar arrependimento ou sequer de se afastar do passado sombrio que construíram. Em vez disso, o que vemos é um espetáculo de cinismo, onde o casal se comporta como se fosse um casal qualquer, ignorando completamente a memória da menina que tiveram a capacidade de assassinar. E o pior de tudo, eles ainda contam com o apoio da família Nardoni, que desde o começo se recusou a encarar a verdade e continua protegendo esses dois como se fossem vítimas de um erro judicial. Enquanto isso, Isabela não teve uma segunda chance. Não teve a oportunidade de crescer, de viver sua infância, de construir um futuro. E agora, aqueles que tiraram essa chance dela seguem a vida como se nada tivesse acontecido, se escondendo atrás de disfarces e da complacência de quem se recusa a enxergar a verdade. É repulsivo. Alexandre Nardoni, um verdadeiro exemplo de redenção, não é mesmo? Depois de passar anos na prisão por assassinar a própria filha, agora ele se dedica a uma vida discreta, trabalhando na empresa do papai e saindo às ruas disfarçado, como se fosse um astro de Hollywood fugindo dos paparazzi e não um criminoso fugindo da revolta popular. Óculos escuros, boné, carro com película escura. Parece até um plano elaborado para fugir da responsabilidade, algo que, convenhamos, ele e Ana Carolina sempre fizeram muito bem. E claro, agora que está livre, nada mais justo do que reatar com sua cúmplice de crime, afinal, nada une um casal como um assassinato cruel e premeditado, não é? Enquanto Isabela foi brutalmente jogada pela janela, seu pai e sua madrasta seguem firmes e fortes, como um casal saído de um romance macabro, onde a moral é que o amor supera tudo, até mesmo um crime bárbaro contra uma criança indefesa. Mas o que realmente emociona é o esforço da família em protegê-lo. Pobrezinho, ele só quer seguir a vida em paz, longe dos olhares críticos da sociedade que, injustamente, insiste em lembrar do que ele fez. Parece que para essa gente, o verdadeiro problema não foi o assassinato de Isabela, mas sim o incômodo de não poder mais viver como se nada tivesse acontecido. Se houvesse um prêmio para o maior fingimento de arrependimento do Brasil, Alexandre levaria o troféu com folga. A vida íntima de Alexandre Nardoni deve ser um verdadeiro conto de fadas, do terror. Imagina a química desse casal quando estão sozinhos. Dois assassinos condenados, olhando um para o outro com aquela cumplicidade sombria, relembrando os bons tempos em que encenavam uma família perfeita enquanto escondiam a monstruosidade que cometeram. Deve ser emocionante dividir a cama com alguém que ajudou a matar uma criança inocente, não? Um relacionamento forjado no crime e sustentado pela negação da realidade. E olha só que romântico, mesmo depois de um tempo separados, eles não resistiram e voltaram um para o outro. Afinal, o que é uma condenação por homicídio quando se tem um amor tão forte? Enquanto casais normais brigam por coisas banais, Alexandre e Ana Carolina superaram obstáculos muito mais desafiadores, como uma sentença judicial e anos de prisão. Talvez role até aquele joguinho de casal, quem foi mais injustiçado, ou quem enganou melhor o Brasil. O mais triste e nojento disso tudo é imaginar que esse casal segue em frente, vivendo sua rotina, enquanto a verdadeira vítima dessa história, Isabela, não teve o direito de crescer, amar, viver. Mas para Alexandre e Ana Carolina, isso parece ser só um detalhe incômodo que eles preferem ignorar no travesseiro, enquanto cochicham palavras doces de cumplicidade criminosa. Se tem algo que une Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, além do histórico criminoso,
é a frieza com que ambos encararam o assassinato de Isabela. Mas se formos comparar a maldade dos dois, podemos dizer que cada um brilhou à sua maneira no show de horrores que resultou na morte da menina. Alexandre sempre teve o papel do covarde calculista. Um homem que deveria proteger a própria filha, mas que não hesitou em fazer parte do plano para matá-la e depois tentar enganar todo o país com uma história absurda de invasão. Ele não gritou por socorro, não tentou impedir, não sentiu o mínimo de compaixão ao ver sua filha apanhando e sendo brutalmente ferida. Pelo contrário, ajudou a encobrir o crime e depois foi dormir, como se nada tivesse acontecido. A falta de humanidade dele é assustadora. Já Ana Carolina Jatobá representa a violência direta, a agressividade desenfreada e doentia. Enquanto Alexandre foi o cúmplice passivo, ela foi a madrasta cruel e raivosa que descarregou seu ódio em uma criança indefesa. É a clássica vilã de conto de fadas, só que sem qualquer traço de ficção. Gritava, batia, sufocava. No dia do crime, descarregou sua fúria em Isabela, bateu nela, a estrangulou e, junto com o marido, arremessou a menina do 6º andar. A maldade dela era impetuosa, explosiva, sádica. Mas o que realmente os torna um casal perfeito do inferno é a frieza compartilhada. Mesmo após cometerem o crime, ambos se uniram para encobrir os fatos, ensaiaram a versão falsa, choraram lágrimas de crocodilo e tentaram manipular a opinião pública. Nunca demonstraram verdadeiro remorso, apenas tentaram salvar a própria pele. E agora, como se fossem apenas um casal apaixonado superando dificuldades, retomam a relação, ignorando completamente o que fizeram. Se existe um casamento feito no inferno, esse é o melhor exemplo. O que pode ter unido Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá? Certamente não foi o amor no sentido comum da palavra, porque amor verdadeiro não convive com tamanha brutalidade. O que os manteve ligados, mesmo depois de anos de prisão, não é nada romântico, é cumplicidade criminosa, necessidade mútua e, talvez, a própria essência cruel que compartilham. Eles não são como casais normais, que se aproximam por interesses em comum, sonhos ou compatibilidade. O que une Alexandre e Ana Carolina é o fato de que apenas um entende o outro por completo. Nenhuma outra pessoa poderia estar com Alexandre sem sentir o peso do que ele fez, assim como Ana Carolina jamais encontraria alguém que a enxergasse sem lembrar do crime. Juntos, eles vivem em uma bolha onde podem continuar mentindo para si mesmos, fingindo que são vítimas, que tudo não passou de um erro judicial e que a sociedade é cruel por rejeitá-los. Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, o casal que prova que sempre há alguém pior no mundo disposto a te amar. Enquanto uns se unem por afinidade musical, gosto por viagens ou séries da Netflix, esses dois foram selados pelo pacto de serem simplesmente detestáveis juntos. Alexandre é aquele típico homem banana, que passa a vida inteira dependendo do papai. Não bastava ser um inútil profissionalmente, ele também conseguiu ser um inútil como pai. Quando teve a chance de proteger Isabela, preferiu obedecer a mulher surtada que escolheu para dividir a vida. Agora, depois de anos na prisão, trabalha na empresa da família e sai escondido de casa como se fosse uma celebridade fugindo de fãs enlouquecidos. Relaxa, Alexandre, ninguém quer autógrafo, só quer distância mesmo. E Ana Carolina? A madrasta saída diretamente de um conto de terror. Enquanto muitas mulheres conquistam o mundo com esforço, ela preferiu entrar para a história do Brasil como uma das figuras mais desprezíveis que já existiu. Ciumenta, raivosa e sem um pingo de amor no coração, conseguiu transformar a vida de uma criança em um pesadelo. E agora, depois de tudo, reaparece como se fosse uma mulher incompreendida, vivendo um romance proibido. Proibido nada, só absolutamente repugnante. Esse casal não precisava de uma segunda chance, precisava de um documentário no estilo Crimes Bizarros, com uma narração dramática e trilha sonora assustadora. Mas não, eles seguem firmes, como se o crime brutal que cometeram fosse apenas um pequeno detalhe no currículo. E assim, Alexandre e Ana Carolina provam que o amor pode superar tudo, menos o desprezo de um país inteiro. Também há o fator de conveniência.
Alexandre sempre contou com a proteção da família, que nunca hesitou em pagar advogados e minimizar sua culpa. Ana Carolina, mesmo depois de tirar o sobrenome Nardoni, continuou sendo sustentada pelos parentes dele. No fundo, essa reconciliação pode ser apenas mais uma troca de favores. Ela continua recebendo apoio financeiro e ele ganha uma parceira para dividir o fardo de ser um dos criminosos mais odiados do Brasil. Se o que os uniu no passado foi a falta de humanidade, o que os mantém juntos agora é o medo de enfrentar o mundo sozinhos. Afinal, quem além deles dois conseguiria conviver com tamanha monstruosidade sem sentir nojo? A polêmica de hoje revela que Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, condenados pelo assassinato da pequena Isabela Nardoni em 2008, reataram o relacionamento. O casal, que ficou marcado por um dos crimes mais chocantes da história do Brasil, havia se separado em 2023, quando Ana Carolina passou para o regime aberto, mas agora voltaram a ficar juntos, segundo informações divulgadas pelo delegado aposentado Jorge Lordello. O relacionamento deles sempre foi cercado de polêmica, especialmente porque a família de Alexandre nunca deixou de apoiar Ana Carolina, mesmo após a condenação. Prova disso é que eles continuam bancando os custos da defesa dela. Apesar disso, quando foi solta, Ana Carolina chegou a tomar medidas para se desvincular simbolicamente da família, como retirar o sobrenome Nardoni de seus documentos. Enquanto isso, Alexandre Nardoni também está tentando se reinserir na sociedade após conseguir a progressão para o regime aberto. Ele trabalha na empresa do pai, mas evita ser reconhecido em público, saindo de casa disfarçado com óculos escuros, boné e um carro com vidros escurecidos. A estratégia seria uma forma de se proteger de eventuais ataques, já que o crime pelo qual foi condenado ainda desperta forte revolta na população. A reconciliação do casal naturalmente gerou grande repercussão, especialmente pelo fato de que ambos foram condenados pelo assassinato brutal de Isabela, que na época tinha apenas 5 anos. O caso teve ampla cobertura da mídia e até hoje é lembrado como um dos mais trágicos e revoltantes do país.